Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, de Cristo ou da igreja, esse tal é mentiroso. Apóstolos não existem mais hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Lembrando que, todavia, aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Ultimamente eu tenho escutado muito que as pessoas, principalmente de denominações, elas falam muito em amor, que Deus é amor, tem que nos amar uns aos outros, e assim cumpriremos os ditos de Deus, assim vamos ser salvos se amarmos uns aos outros. De fato, tem uma lógica, mas não é bem assim. Nós temos que lembrar que o homem é inimigo natural de Deus. O homem natural, ele não tem como buscar Deus, ele não tem como amar a Deus. Ele não tem como amar o seu próximo. O amor do homem, ele é um amor que busca alguma coisa, que busca um proveito, que busca alguma coisa em troca. O amor do homem, ele vai estar sempre buscando algo que se beneficie ele. E nós temos que entender que o amor de Deus não. O amor de Deus é um amor que ele não busca nada em troca. Tanto é que ele entrega o seu Filho para nos dar a vida eterna, para nos salvar, porque ele nos ama. Só que nós temos que entender novamente, por esse lado dele entregar seu Filho, que ele teve que cumprir a sua justiça. Porquanto Deus é 100% amor, mas também é 100% justo. Ele não pode exercer o seu amor sem exercer a sua justiça. O amor e a justiça, eles são uma balança, um contrapeso. Não tem como falar que Deus é amor e por isso ele vai me perdoar todos os meus pecados. Não. Ele pode perdoar sim, mas só se haver justiça envolvida. Sem justiça não tem como. E a única chance, o único jeito do homem ser justo é sendo justificado. Como está escrito em Romanos 3, que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados, entende? Que quando a gente entende que Cristo morreu em nosso lugar, em nosso pecado. Para todo aquele que é salvo, tem que entender, Deus, por me amar, entregou o seu Filho por mim. Deus entregou o que mais precioso ele tinha, o de mais valioso, e que foi o seu próprio Filho, por amor a mim, como está escrito. E a gente tem que se atentar para o que está escrito, e nada mais. A palavra de Deus é a verdade, e essa verdade, ela que une o amor e a justiça. Sem a verdade, que é a palavra de Deus, não tem como a gente saber como é o amor e a justiça de Deus. Por isso, devemos ler a palavra de Deus, que é a verdade. Quando lemos a palavra de Deus, e essa palavra ela tem poder, ela tem vida. Ela que vai reger a nossa vida. Quando alguém crê em Cristo e incute a sua mente, realmente se impregna de palavra. Ele só pensa em palavra, ele só transpira a palavra de Deus. Não que alguém consiga 100%, 24 horas por dia, só ficar na comunhão. Jamais, impossível. Mas todo o tempo nós tentamos, porque a palavra de Deus nos encoraja a fazer isso. E a gente tem que entender que a vontade de Deus é que todo o homem se salve e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, ao pleno conhecimento da sua palavra. E nós temos que entender que Deus só pode nos salvar quando ele primeiro exerceu a sua justiça. Sem a justiça de Deus não há amor. Não há amor. O homem não tem um amor de Deus. Um salvo por Cristo, ele pode agora sim exercer o amor de Deus, porquanto ele tem o amor de Deus derramado dentro dele, como diz a palavra.
ele vai ter agora o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Então, ele está apto a poder ter o mesmo amor. E a palavra de Deus fala, nós amamos a ele, a Cristo, porque ele nos amou primeiro. Eu trouxe aqui Lucas 9, versículo 22, onde o Senhor Jesus fala, ele vai explicar os discípulos que era necessário que o Cristo padecesse várias coisas. E nós vamos ver esse versículo aqui. E disse-lhes, é necessário, entendam, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Então, foi necessário que todas essas coisas acontecessem, e aconteceu, como está escrito nas Escrituras. Nós cremos porque a fé nos é dada. A fé é dom de Deus. E quando nós entendemos que Deus nos capacita a crer, Deus ele faz todas as coisas. Tudo que a gente tem é só que agradecer Ele, é só que ser grato. A gente não tem o que fazer nada mais do que, Senhor, obrigado. O que eu posso fazer para poder te servir? E quando a gente entende assim, que a gente não serve para nada, o homem não serve para nada. E o mais impressionante é isso. O homem é inútil, não serve para nada, o homem é mau, mas Deus amou o homem a ponto de entregar o seu legítimo filho para nos salvar, para poder nos ter para ele. Em João 3, a partir do versículo 14, a gente encontra a passagem que dá uma chave, um start na mente da pessoa, se a pessoa realmente já tiver nascido de novo e ela quiser conhecer, entender um pouco mais do Evangelho de Deus, não só achar que o Evangelho é uma coisa, eu criei em Cristo, fui salvo. Não, mas é mais profunda, sabe, do que a gente possa imaginar. Que Cristo teve que se fazer pecado por nós. O versículo 14 ele traz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Entende? É maravilhoso quando a gente entende que a gente crê, a gente tem a vida eterna. Mas por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Cristo era aquela serpente, é uma figura daquela serpente de bronze, aquela serpente ardente, onde os judeus naquela travessia do deserto tinham pecado muito contra Deus e Moisés é uma figura de Cristo também. E o que eles precisavam fazer quando eram mortos? Era olhar para aquela serpente de bronze. E eles não morriam, ficavam sãos. E nós temos que entender que a obra de Deus na nossa vida é assim. Nós temos que olhar para onde? Para Cristo. Somente para Ele. Nada mais. Qualquer outra coisa não faz parte do Evangelho. Não faz parte da nossa salvação. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que congregar para ser salvo. Eu tenho que me esforçar até o final. Isso tudo é mentira. Isso tudo, a gente cai lá em Gálatas, o Evangelho anátema, como Paulo explica claramente. Então, a melhor coisa que um homem faz quando ele tem dúvida a respeito da salvação, realmente é por fé, é por graça, ou tem que ter obra, alguma obra, nenhuma. Eu falo isso porque eu já tive essas dúvidas. Eu já tive nesse campo de ser um daqueles que está em dúvida. E o Senhor se compadeceu de mim e me arrebatou do fogo. Me salvou do juízo. Porquanto, se a gente não crê que somos salvos pela graça, por meio da fé, estamos sujeitos
o arrebatamento ser agora, ou a gente morrer, e aonde a árvore cair, ali ela vai permanecer. Ou ela vai cair salva, ou ela cai perdida. E não é por obras. A palavra de Deus fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Ou seja, nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Nós andamos nas boas obras depois de salvo. Devemos obedecer a Deus, sim, porque agora somos filhos. A palavra de Deus fala que todo aquele que Deus toma por filho, esse vai estar sujeito a correções, a castigo. A gente vai ver várias passagens na Bíblia que falam sobre correção. A gente vê pessoas fracas, pessoas doentes e muitas que já dormiam. Que a gente sabe que é uma expressão usada para uma pessoa que... um cristão, né? Uma pessoa não, um cristão que morreu. A gente encontra isso em 1 Coríntios 11. A gente encontra em 1 Coríntios 5, que fala também daquele irmão que estava em pecado moral, para ele ser tirado da comunhão da igreja, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encontra em 1 Coríntios 3, que nos mostra claramente que se alguém tem obra, receberá galardão. E se não tem obras, esse tal será salvo como pelo fogo. Ele sofrerá detrimento, sofrerá perda, vai chegar de mão vazia, mas será salvo como que pelo fogo, como de raspão. E aqui no versículo 16 de João 3, né, que a gente já está lendo, tá assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nesse momento da graça, Deus, o seu Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não está julgando o mundo. Ele não está imputando o pecado ao homem. Nós temos que entender que essa janela no espaço-tempo que houve é a graça, é Cristo crucificado por nós. Nós temos que entender que é uma era que não tem na Bíblia, assim, a gente não vai encontrar no Antigo Testamento a igreja, porque não existia. Ela já tinha sido anunciado que haveria algo assim, que a gente vê que os profetas perguntavam qual tempo seria isso, mas eles também não sabiam claramente, abertamente, o que seria. E a gente pode ver tudo isso pela palavra de Deus, a palavra de Deus onde traz as verdades. E quando nós entendemos que Deus nos amou, Deus nos ama, e Ele está de porta aberta, esperando qualquer um que queira entrar nessa porta. Qualquer um agora, nesse momento, tem a oportunidade de crer. Crer que Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. E tem que aproveitar, porque pode fechar a qualquer tempo essa porta. Quando vai ser, eu não sei. A palavra de Deus fala que convém que agora, por um tempo, o Senhor tire um povo dentre os gentios para o seu nome. Será? Você pode ser o último a se converter agora e o Senhor levar a sua igreja e voltar a tratar com o seu povo terreno, que é Israel. Que a gente também vê isso, essa mesma passagem em Romanos 11, onde fala que o Senhor irá quebrar nós, que somos zambujeiros, e irá enxertar novamente os ramos naturais da oliveira. Ou seja, que é os israelitas. Leia Romanos 11, leia Atos 15, e você consegue ver isso. A gente, quando vê a última igreja, aquela Laodiceia,
após Laodiceia ser vomitada da boca do Senhor, como ele fala, que vomitará a Laodiceia de sua boca. E esse vai ser a hora que ele vai quebrar os ramos dos zambujeiros. E nós vemos no versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse, após o último versículo do capítulo 3, que o Senhor chega para João e fala numa porta: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois dessas o quê? A gente consegue ver. Então temos que entender essa questão do amor de Deus, essa janela de graça que está aberta para a gente, essa oportunidade. E é só crer. 18. Quem crê nele não é julgado. Então, quem crê não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O interessante é que essas palavras são tão importantes que o Senhor Jesus repetiu elas. Tá? Vá lá em João 5 e procure. Veja, a palavra de Deus está aqui para nós, sabe? As verdades estão disponíveis a qualquer um. E o homem muitas vezes não quer. Se fosse um assunto de futebol, uma fofoca, uma revista falando da TV, das coisas que acontecem no mundo, da política, eu tenho certeza que muita gente ia estar, olha só que legal. Às vezes é maneiro, muito legal. Poxa, legal. Infelizmente o homem não está nem aí para Deus. Isso é verdade. Mas o Senhor, ele pode mover um coração e uma pessoa querer ouvir, ver o que esse garoto está falando. E peço a Deus que possa mesmo realmente encontrar alguém. E agora, para a gente poder estar finalizando aqui finalizando não, né? Tem mais versículos aqui. Eu vou trazer para 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Então, o amor de Cristo, quando uma pessoa é salva, o amor de Cristo constrange essa pessoa. Porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a gente vê aqui que morreu e ressuscitou. E assim como ele vive, os que vivam para ele, não mais para si. A minha vida já não me pertence mais. Se eu peguei e falar, não, mas eu tenho direito de ser feliz, eu quero... Não tem. A minha vida já não é mais minha. Eu fui comprado por bom preço de sangue. E não tem nenhuma moeda que possa pagar, nem o planeta Terra todo. Vou comprar o Daniel dando o planeta inteiro. Impossível. Nada pode ter maior valor do que o sangue de Cristo. Uma gota do sangue de Cristo é suficiente para comprar todo o universo. Entende? Todo. Cristo nos comprou e não quer vender. Já era. Ele fala que todo que o Pai dá a ele, vai a ele. E todo aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. É a palavra de Deus que nos diz. E quando cremos, é por fé. Só porque está escrito você crê? Sim. Fé. Mas tudo bem. Posso fazer nada. Eu posso sim, aliás, orar e pedir a Deus para poder ter compaixão, ter misericórdia de você, assim como ele teve de mim.
Porque se eu falar que, um dia eu acordei e falei, vou crer em Cristo Jesus. É mentira minha. Eu criei por quê? Porque Deus me capacitou. Porque só vai a Cristo aquele que é ensinado pelo Pai. E como você é ensinado pelo Pai? Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. Todos serão ensinados pelo Pai. E como ser ensinado pelo Pai? E a palavra fala que o dom da fé é dom de Deus. Da onde veio esse dom da fé que está em mim? Do Pai. Então eu aprendi do Pai a crer em Jesus Cristo, a depositar a fé que Ele me deu no seu próprio Filho. Vamos ler aqui, versículo 16. Pois isto daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Então, temos que entender uma coisa. Aquele crucifixo tem uma imagem de um cara nórdico que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Mesmo se fosse a imagem do Senhor Jesus, já não adianta, porque já não conhecemos ele daquele jeito. Aquele Jesus fraquinho que padeceu por nós, não. Agora Jesus, nosso Senhor Jesus, ele está glorificado. É outro Senhor Jesus. É o mesmo, mas em outra postura, em outra posição. Não mais aquele servo. Não mais aquele homem fraco. Não mais aquele cordeiro mudo. Porque quando ele vier, ele vem para julgar. Ele vem para julgar o mundo. E quem julga o mundo é a palavra. Já deixa, a palavra de Deus é a verdade, que vai julgar todo homem. E essa palavra é a espada de 2 gumes que sai da sua boca. E eu imagino assim, uma coisa terrível, ver um senhor saindo uma espada de 2 gumes da boca dele, que essa espada vai julgar todas as nações. Então, enquanto é tempo, aproveite esse momento de graça. Aproveite esse momento de graça. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aqui nesse nova criatura é nova criação. A tradução correta. Nova criação é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa cometeu muito crime, cometeu muito pecado. Acabou. Ela vai pagar, sim, aqui na Terra, judicialmente. Se ela deve justiça, se ela fez algum crime, ela tem que pagar. Ela tem que ser responsabilizada por tudo que ela fez. A palavra de Deus ainda fala, nesse capítulo mesmo, mas acima, que a gente não vai ler hoje, mas é bom a pessoa entender que é o tribunal de Cristo, que um cristão passa pelo tribunal de Cristo, que é um tribunal de avaliação de obras, que é a mesma coisa de 1 Coríntios 3. Esse 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 5 estão interligados. Se a pessoa realmente tiver o Espírito Santo de Deus e ler, querendo obedecer a palavra de Deus, querendo entender, pode ter certeza que o Pai ele vai revelar. Como fala lá em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé, que não nega para ninguém, deliberadamente. Mas não pense o homem que é sublevado por ventos de qualquer doutrina, que esse não vai receber. Não pense tal homem que vai receber. E como assim? Aquela pessoa que fica só, não, mas não é bem assim, que escuta e não quer, ou não quer fazer como a palavra fala, para não sermos somente ouvintes. E também está em em Tiago, capítulo 1, essa parte, que sejamos praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. Que se é ouvinte, tá, poxa, nossa, que legal, isso é ouvinte. Agora,
botar em prática. Pelo menos tentar, por mais que a gente não consiga. Porque nós temos uma coisa pior do que um câncer, que é essa carne, que ainda é pecaminosa, que nós carregamos. E esse capítulo 5 aqui de 2 Tessalonicenses fala sobre isso, sobre a gente querer ser revestido, não despido, querer ser revestido de Cristo, querer ser revestido do corpo, de um novo corpo, né? Um corpo incorruptível, para podermos estar junto com Cristo, com um corpo perfeito. Queremos sair dessa habitação, dessa casa velha, podre, mas temos a responsabilidade de manter essa casa limpa, de mantê-la em ordem, de mantê-la na moral, nos desígnios do Pai. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós, como diz em 1 Coríntios 3. Não sabeis vós que sois moradas do Espírito Santo de Deus? E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Ou seja, Deus não vai destruir um filho, mas vai destruir o templo. Ou seja, a gente pode ser tirado por disciplina desse mundo precocemente, por não estar andando de acordo. Então, essas são as justiças de Deus. Deus é justo. Muita gente não entende. Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas, novamente, Deus é justo. E quem é que une a justiça ao amor? A verdade. A verdade está sempre envolvida em tudo. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E, então agora eu sou livre, posso fazer o que eu quiser, creio já em Cristo, tenho salvação. Não é bem assim. Porquanto não há verdade sem Cristo, porque Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Então, como andar na vida, como eu tenho vida eterna, e querer andar sem na vida, fora da vida, é a mesma coisa de você botar um trem fora da linha férrea. É a mesma coisa de você botar um barco para navegar no asfalto. É impossível, não tem como. Você é livre em Cristo, em Cristo. (18) Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Temos que entender esse ponto. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. A justiça de Deus está aqui. Não tinha nenhum justo nessa terra para poder justificar o homem. Teve que vir o Filho de Deus para nos justificar, como também está lá em Romanos 3, sendo nós justificados, o justo nos justificou e nos confirmou o mistério da reconciliação. E nos confirmou o mistério da reconciliação. O mistério nada mais é da reconciliação do que esse evangelho que está sendo exposto agora. E que mistério? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para a confirmação que Deus Pai aceitou o seu sacrifício. O seu sangue nos cobre de todo pecado. O seu sangue é a propiciação, é a remissão dos nossos pecados. Temos que entender claramente isso. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A gente, muitas das vezes, nós pegamos assim e falamos assim, como eu posso botar? Fica complicado da gente falar assim uma coisa. Como assim? Jesus Cristo, ele não pôde ter comunhão com Deus. Sim, de fato. Mas como é que
Cristo, e Deus estava em Cristo, sim. E não tenta entender muito essas coisas, porque não adianta. A nossa mente não vai entender. A nossa mente compreende por fé. Por fé. Entender, não. Ela compreende, mas não entende. Como Deus não estava ali, mas o Pai estava acompanhando o Senhor Jesus. Deus não estava ali, mas ele estava em Cristo, se reconciliando consigo mesmo. É isso que a palavra fala. E se não for por fé, não tem como entender. É a mesma coisa, aquele caso que eu já falei aqui uma vez, que Jesus Cristo é a porta, que ele entra pela porta, porque ele é o verdadeiro pastor, e essa porta sai na pastagem verde, que ele é a própria pastagem verde, verdejante, né, os pastos verdejantes. Ele é o caminho, a porta, ele, tudo é feito para ele, por ele, e nossa mente, que é carnal, que é condicionada ao espaço-tempo, ela não pode entender essas coisas. Não pode. Não tem como. A gente compreende pela fé. Entender, não tem como. Só vamos entender, vamos, sim. Quando recebemos um novo corpo. Uma mente incorruptível. Uma mente que não vai estar ligado ao espaço-tempo, à matéria. Vai ser uma mente eterna, ligada à eternidade. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E como é que se reconcilia com Deus? É crendo, é tendo fé, é andando nos caminhos. É quando a gente crê. E agora, poxa, eu creio. Senhor, o que eu preciso fazer? Teu filho morreu por mim. Essa é o constrangimento que devemos sentir do amor de Cristo, de saber que o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez carne e morreu, veio aqui só para nos salvar. Esse é o constrangimento que devemos sentir. Cristo veio aqui esse mundo me salvar. Essas são as verdades, que Cristo nos amou por amor ao seu Pai, para satisfazer as vontades do seu Pai. E o seu Pai nos amou para satisfazer o amor do seu Filho, as vontades do seu Filho. Nenhum pensou em si mesmo. E nós queremos pensar em só nós. Não. Fazer essa coisa. Esse negócio de servir a Deus, de igreja, isso é chato. Sim. O homem natural não quer servir ao Senhor. Não quer se submeter. Falar, Senhor, agora eu me faço teu escravo. Tu me deixe vida. E agora eu quero ser seu servo. Entenda isso. Aquele que não conheceu pecado. Aquele que não conheceu pecado. Igualmente, lá em João 3, no capítulo 14, fala que Cristo foi levantado igual uma serpente. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor Jesus foi levantado. Aquela serpente simbolizava o quê? O pecado. Cristo se fez pecado por nós, sem pecado. Deus o fez pecado. Então Deus não pôde ter comunhão com ele, porque ele estava em pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. Deus é justo, ele não pode ter comunhão com o pecado. E é por isso que Deus teve que abandonar o seu filho. Mas o Pai estava lá. Mas Deus estava em Cristo. Como? Explica melhor isso. Não vou explicar. Não tem como explicar. É crer somente. É somente crer. Deus não estava lá. Não estava. Deus não estava em comunhão com ele. Não estava. O Pai estava. Mas Deus estava nele. Não, mas Deus não estava lá. Não estava. Mas Deus estava nele? Estava.
Também não sei explicar. Não sei. É só crer. É por fé. Entende? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por ele quem? Senhor Jesus, fomos feitos justiça de Deus. Compreende? Nós fomos feitos justiça de Deus. E eu não quero estender muito para poder terminar. Eu vou só pegar aqui Atos 17, versículo 10 em diante, que é 10 e 11, né? Onde aqui vai estar falando sobre Paulo, que passou em Tessalônica, né? E os judeus quiseram matar Paulo, perseguindo ele, e os outros lá, né? Eles arrumaram homens maus para perverter a pregação de Paulo, falar que ele estava errado. E igual a gente vê hoje em dia, no meio dessa cristandade professa, que muitos professam ser cristão, mas negam com as suas obras, negam muitas das vezes, principalmente falando com suas palavras, falam que são salvos por graça, por fé, mas esse mais é um perigo. Mas tem que fazer isso, aquilo, porque senão você perde a salvação. E desse mesmo jeito, hoje em dia os homens fazem. Mas o interessante desse capítulo 17, versículo 10 e 11, é que Paulo chama a atenção que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles pesquisavam as escrituras, pesquisavam as verdades, que é a palavra de Deus, para ver se eram desse jeito mesmo. Vamos dar uma olhada. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente e as escrituras para ver se as coisas eram assim. Então, é sua obrigação. É sua obrigação. O homem, ele não tem participação na salvação. Ele somente tem que ser grato a Deus pelo que Deus fez, entregar o seu filho por nós. Mas o homem tem suas responsabilidades. Tem a responsabilidade no crer, em ver, em examinar as verdades. Deus é amor, sim, mas Deus também é justo. Deus não separa a sua justiça do seu amor. Eles dois andam juntos e unidos pela verdade, ao qual verdade essa é a palavra de Deus. Sem a verdade, que é a palavra de Deus, nós não vamos conhecer nem o amor, nem a justiça. Porque somente pela palavra, a verdade é a palavra de Deus, e a verdade ela tem que ser mantida, ela tem que ser conservada do jeito que ela está. Não pode haver acrescentamento nem retirada. A palavra de Deus ela não pode nem além e nem faltar. Tudo é na medida certa, assim como Deus fez. O homem que tenta estragar, que tenta melhorar as coisas, o homem fala, se falar assim, se fizer assim, de tal maneira fica melhor. Mas está errado. Tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus falar A, é A. Se a palavra de Deus falar B, é B. E assim como a palavra fala que a palavra de Deus não diga, que a palavra de Deus não seja sim, sim, não, não. Não seja sim, sim ou não, não. Ou é sim ou é não. A palavra de Deus ela é uma só, ela é firme, ela é reta, ela é rígida. Se ela fala que quem crê tem a vida eterna, creu, tem a vida eterna.
Ah, mas aí não, creu, tem a vida eterna. É somente assim, é por fé. Creia em Deus, creia na palavra de Deus, creia nos escritos, não creia no que o homem fala. Muitas das vezes o homem pega a palavra de Deus para combater a própria palavra de Deus. Pega e fala aqui, ó, tem lugar falando de apostasia aqui, ó, tá vendo? Pode ser apóstata da fé, sim. O homem pega e fala aqui, ó, tá falando que quem tem que perseverar até o fim, senão não vai ser salvo. Entenda, o homem não sabe dividir a palavra de Deus. Ele quer perverter o evangelho. E o evangelho, ele é simples. É Cristo morreu pelos nossos pecados. A palavra de Deus vai ter falando de apostasia, que são aqueles que chegaram somente ao conhecimento da verdade, mas nunca creram. Uma coisa é eu falar assim, ó, Cristo morreu pelos nossos pecados, não é isso? Ah, realmente eu vi, está escrito. E a pessoa não crê. Esse pode se apostatar, porque ele nunca creu. Realmente ele nunca teve a salvação. E essa parte de perseverar até o fim, nós temos que entender uma coisa, que ali, principalmente, as pessoas usam Mateus 24 para falar que, ó, se não perseverar até o fim, não será salvo. Temos que entender que ele está falando se salvar, sair vivo, salvar a matéria, salvar a carne. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, temos que entender que a palavra de Deus, como Paulo fala a Timóteo, que temos que ser aptos a discernir bem a palavra de Deus, sabemos fatiar, sabemos dividir a palavra de Deus da maneira correta. Não ao nosso prazer. Ah, sim, eu acho que fica melhor se trouxer a palavra assim. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. A palavra de Deus não aceita achismo. O eu acho, não interessa a Deus o que eu acho. Ah, você acha? Não interessa a Deus o que você acha. O que interessa a Deus é a verdade, que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus fala, ela fala. Acabou. É ponto final. A palavra de Deus fala que assim é assim. É assado? É assado. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Tudo bem? Fiquem com Deus. Espero ter sido... Que essas palavras possam vir a instruir, a poder... A trazer uma certeza mais viva, trazer um âmbito maior de saber que as coisas de Deus não são como o homem fala. Tem que saber que as coisas de Deus está escrito e é do jeito que está escrito. A palavra de Deus tem a primazia. A palavra de Deus tem tudo que precisamos está na palavra de Deus. Tudo bem? Fiquem com Deus. Amém.